Mas o dia é 16 de junho e as coisas da guerra seguem andando. Existe um livro escrito por um general chinês chamado Sun Tzu, cujo nome é A Arte da Guerra. Os temas da guerra, eles são muito complexos, especialmente porque 70, 80% de uma guerra é resolvida a partir de elementos que não são somente bélicos. Não. Uma guerra enfrenta temas de logística. Logística em todos os seus aspectos. Desde o combustível que é necessário para os foguetes, passando pelas pessoas que carregam esses combustíveis, pelo alimento que elas comem, pela provisão de ambulâncias, de médicos, de paramédicos, de alertas à população e etc. 70, 80% de uma guerra não é bélica. Os grandes generais, se forem ver, eram mestres em logística, na gestão dos negócios da guerra. Quando eu falo negócios, eu não falo de forma gratuita. Existe uma indústria das maiores do planeta, se não a maior, que é a indústria da morte. A indústria bélica. É aquela indústria que, ao invés de usar $100, o custo de um projétil, de uma bala, que alimentaria dezenas de crianças, não, opta por um mercado que é o mercado da aniquilação entre os humanos. Mercado esse que os humanos nutrem desde o início dos tempos. Quando se matavam a pauladas, sempre tinha um mestre que produzia o tacape, que dizia como se mata melhor. Mas o mundo da guerra, além desses desafios, que são desafios logísticos, ele traz consigo aquilo que nos tempos de hoje, mas que sempre foram definidores, que são as chamadas guerras de informação. A informação, ela define determinadas guerras, seja porque em determinados momentos ela unifica uma nação, unifica um povo em torno de uma causa, seja porque ela consegue, por vezes, desconstruir certas convicções nacionais e faz com que aqueles que eram apoiados deixem de ser. Vejam que a Síria, quando caiu o regime do Bashar al-Assad, foi um negócio um tanto quanto surpreendente para o mundo. A guerra da comunicação fez a organização dos grupos que se sublevavam contra Bashar al-Assad. E derrubada a ditadura do Bashar al-Assad, se implantou imediatamente outra ditadura. A guerra da informação, ela é gigantesca. Nunca vocês vão ouvir do Serviço de Informação Oficial do Irã que ele é mais fraco que Israel do ponto de vista militar. Jamais vocês ouvirão de Israel a informação de que Israel, numa guerra longa, pode ter prejuízos inexoráveis. Nunca. Nunca se ouvirá de um comandante militar israelense que aquele hospital que foi destruído foi por erro, foi por engano. Não. Lá, provavelmente, e esta é a guerra da informação,
estava ao comando de algum grupo terrorista. Da mesma maneira, o Irã, ao atacar bairros civis em Tel Aviv, dirá que buscou objetivos militares. E assim a guerra da informação anda. Como andava na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Ronald Reagan foi um ator que prestou seus serviços à estrutura de informação norte-americana na Segunda Guerra. Hitler tinha um aparato midiático gigantesco que construía toda aquela mítica da pureza ariana, da pujança do povo alemão. A guerra da informação. A guerra da informação, ela se vale de determinados jornalistas que, se tu pedir para que ele dê uma opinião sobre a estruturação de um protozoário, ele vai dar. Tu pede que ele opine sobre a relação que existe do π, 3,14, blá, 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 na construção de uma circunferência, ele vai dar a opinião. A função da raiz quadrada na definição de um cateto, ele vai dar a opinião. Ou a relação entre Carlo Ancelotti e a redefinição do posicionamento de Marquinhos ou Vini Júnior na seleção brasileira. Ele vai dar a opinião, como ele dá a opinião sobre o arsenal israelense, sobre o arsenal iraniano, sobre a condição religiosa do Khamenei, ou sobre a ortodoxia judaica que sustenta o governo Netanyahu. A guerra da informação passa por estes semidebilóides que falam como se nós não estivéssemos vendo que são semidebilóides falando. Mas isso gera engajamento. Um engajamento que se busca desde sempre com a guerra da informação. Roma dominava porque tinha uma estruturação midiática para a época exemplar. Dominava mantendo a cultura dos dominados. E assim trabalhava na construção de uma certa ideologia que fazia com que os dominados pensassem que passavam a integrar o Império Romano, quando na verdade nunca integraram. Esta guerra Irã-Israel, ela pode nos levar ao absurdo, A matança regada a um tipo de análise rigorosamente e muito das vezes mentirosa faz com que nós tenhamos os sinais de alerta ligados. E o desafio se apresenta: onde buscar a correta informação? E aí, vovó dizia, o nome precede. Existe uma série de analistas brasileiros, analistas internacionais, que têm compromisso, sim, com os fatos, que têm compromisso, sim, em relatar os fatos, e que não deixam de opinar sobre os fatos. Mas eles não criam seus próprios fatos. Eles não se engajam do lado daquele que normalmente será o vencedor. Vejam esses rastaqueras que andam por aí. Eles normalmente opinam a favor de quem eles acham que vai vencer a guerra. E normalmente são os que vencem a guerra. E eles estão lá, lambendo as botas, dizendo aquilo que os comandos de guerra precisam que seja dito. Porque a arma de guerra, comunicação, é das mais eficientes no teatro das ações. Mundo complexo esse nosso, tenho dito isso, não canso de repetir. Patéticos alguns, impotentes nós outros, na maioria das vezes. Mas o que importa é aquela história. Pensar é uma necessidade. E pensar nesta quadra histórica é uma necessidade de sobrevivência. Mas, vamos lá, tem aqueles do me engana que eu gosto. Uma hora, acreditem, olhem para a história,
o baile termina.